pessoal, boa tarde. Aqui é a doutora Vivian Koski, sou oncologista. Estamos novamente nesse quadro que é o Café com a doutora Vivian. Chamem o pessoal, eu vou esperar até o Instagram informar que eu tô aqui ao vivo. Eu entro ao vivo toda terça-feira, mais ou menos aí depois de 4 horas da tarde, né? Eu pego entre uma consulta e outra aí, e hoje atrasei um pouquinho, mas vamos lá, vamos chamar o pessoal. E aqui, o que a gente sempre conversa? Eu pego os casos da última semana, que me chamaram a atenção e trago aqui para vocês para a gente conversar. E eu quero que vocês também coloquem as dúvidas que vocês têm, podem perguntar, que é um canal aberto para a gente falar tudo sobre oncologia, tudo sobre câncer. Então, a questão é a seguinte, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Será que existe vida após o câncer? E é uma pergunta emblemática, mas é uma pergunta com a qual eu lido muito no meu dia a dia. E é uma pergunta que me fez refletir e me fez seguir a oncologia integrativa. Então, eu vou contar um caso de uma paciente minha. Ela está terminando agora a quimioterapia. Aliás, o café tá aqui, tá, gente? Ó, o café. E hoje não tá só o café, não. Hoje tem um chocolate, um cacau 70% aqui também, que é bom. Não muito, porque senão engorda também. Aí tá. Essa paciente minha, ela tá terminando o tratamento de câncer de mama agora. Ela fez uma quimioterapia neoadjuvante. O que é isso? É a quimio que a gente faz antes da cirurgia. Porque o tumor era um pouco maior, tinha um linfonodo comprometido. O tumor dela é do tipo hormonal. Então ela tá terminando a quimio agora. E aí ela tava toda feliz, né, na última consulta, que foi sexta-feira, dizendo que ela estava muito feliz, não que o tratamento não tivesse tido nenhum efeito colateral. Não, que a gente não tem como prometer isso, que o tratamento não vai dar nenhum efeito colateral. Mas a gente tem como ajudar o paciente nessa jornada e fazer com que os eventos adversos da quimioterapia se tornem mais amenos. Então, o oncologista tem como tornar a jornada do paciente mais leve. Isso não quer dizer que não vá ter efeitos, mas quer dizer que esses efeitos podem ser manejados. Então, a resposta que eu tenho para essa pergunta é: se existe vida após o câncer? Sim. Às vezes uma vida muito melhor, muito mais plena, com muito mais informação e com muito mais qualidade de vida, né? Isso eu estou dizendo em todas as etapas do tratamento. E essa paciente me contou, ela falou: doutora, antes de vir aqui, eu tinha passado num outro oncologista lá, ela é do ABC, eu tinha passado num outro oncologista. Só que eu saí de lá desesperada, porque esse outro oncologista me falou que a quimioterapia seria terrível, que já era para eu procurar minha aposentadoria, enfim. Ela saiu aterrorizada. É por isso que ela foi buscar, né, a segunda opinião. Aí ela chegou lá no meu consultório, chegou com as 2 filhas, e eles estavam aterrorizados. E eu falei: gente, calma, não é assim. A quimioterapia não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí primeiro ela não tinha noção do que era quimioterapia. Eu expliquei para ela: a quimioterapia nada mais é do que um sorinho que vai entrar através da veia. E às vezes a gente vai usar, na grande maioria dos protocolos, mas nem todos, um acesso central que é um portocático, que é um catéterzinho específico. Então é um soro que vai entrar. Você não fica preocupado, você não vai sair de lá instantaneamente passando mal, isso não vai acontecer, porque às vezes as pessoas acham que vão, assim que começa a infundir a quimioterapia, vão começar a se sentir mal, vão desmaiar, vomitar. Não é nada disso que acontece, tá, gente? Não é assim. As primeiras reações da quimioterapia, elas costumam acontecer entre o 3º e o 5º dia. Tem pacientes que têm mais sensibilidade, pode durar um pouco mais, até 7 dias. Tem pacientes que têm menos e às vezes não vão ter essas reações. Mas o que eu expliquei para ela? A gente vai começar no seu caso com a quimio branca, e a quimio branca pode dar as seguintes reações: pode dar um pouco de fadiga, pode dar um pouquinho de neuropatia, mas eu passei uma receita para ela, tudo que ela tinha que fazer, né? Atividade física, expliquei para ela também que se começasse a neuropatia incomodar, que a acupuntura poderia ajudar, e ela seguiu certinho a receita, certinho. Na primeira fase do tratamento, ela não teve nada, exceto uma fadiga grau 1. Fadiga grau 1 é aquele cansaço que dá
depois da quimioterapia, um dia depois, que a pessoa tem que passar um período do dia deitada, descansando, né, repousando, refazendo as forças, que a gente chama de fadiga grau 1. Ela também, essa paciente, usou a touca gelada. A touca é uma opção. Os convênios, né, não cobrem a touca, mas a touca é uma opção quando a pessoa se incomoda com a questão da queda do cabelo. Porque tem alguns protocolos que o cabelo não cai, mas a gente avisa quando não cai. Mas esse especificamente de mama, ele cai. Então, ela usou a touca. E ela foi muito bem na primeira fase, mas ela seguiu à risca tudo que eu falei na receita que a gente chama receita pós-quimioterapia, na atividade física, nas caminhadas, né? Porque a gente sabe que o exercício físico, ele vai ajudar a reduzir a fadiga da quimioterapia. Então, foi muito bem. Aí passou para a segunda fase vermelha. E aí eu avisei para ela, falei, olha, a fase vermelha é um pouco mais difícil, porque pode ter náusea, pode ter vômito, mesmo tomando as medicações. E sim, a fase vermelha foi um pouco mais difícil. É impossível? Não. O que a gente tem que fazer para manejar isso? Às vezes a gente tem que reduzir um pouquinho a dose da quimioterapia, aí a gente tem que melhorar os medicamentos para náusea e vômito, às vezes a gente tem que utilizar acupuntura junto, a gente utiliza várias coisas assim ao mesmo tempo e manejando a dose, né? Aquele ajuste fino, onde eu vou regular, ajustar a dose de acordo também com o corpo do paciente, porque não adianta eu matar o tumor e matar o paciente junto, né? Eu tô fazendo um trocadilho aqui, mas isso é sério. Eu acho que o tratamento do câncer não pode ser pior do que o tumor, né? Então a gente tem que fazer esse ajuste fino, porque se a gente perde a mão nisso, não dá certo. E então eu ajustei os primeiros 2 ciclos de quimio dela vermelha. Não foi legal, ela perdeu peso, mas aí a gente manejou e ela mantendo sempre aquele foco positivo, pensamento positivo, né, na cura, na melhora, sempre acompanhada pela família, isso é muito importante, ter o apoio familiar, o apoio de um amigo, o apoio de alguém, né, ela estava sempre acompanhada. Ela seguia à risca tudo que estava na receita, tanto de medicamento quanto de modificação de hábito de vida, assim como atividade física, então ela seguia tudo muito certinho, né? E o pensamento sempre positivo. Teve na fase vermelha, a gente faz 4 ciclos aproximadamente, né? 4 ciclos. Teve um que eu tive que dar uma semana para ela de descanso a mais, porque ela tinha perdido um pouco de peso, devido às náuseas da quimio naquele momento, então eu tive que falar, não, vamos descansar mais uma semana. Isso não atrapalha o tratamento, tá, gente? Isso não atrapalha. E aí ela ficou bem melhor. E aí a gente reduziu um pouquinho a dose de quimioterapia, eu mudei um pouquinho os medicamentos de náusea e ela ficou bem. E aí ela veio no último dia agradecendo, né? Porque ela falou, você foi uma luz no fim do túnel, porque a gente estava desesperado com a consulta que a gente passou, achando que a minha mãe ia ficar acamada, que a minha mãe ia perder peso, enfim, e não foi nada disso. Né? Não que não tenha tido efeito colateral, teve, mas assim, qual é a mensagem que eu sempre passo para os pacientes na primeira consulta quando tem o diagnóstico de câncer? O tratamento, ele pode ser mais fácil ou mais difícil. O oncologista pode ajudar a tornar essa jornada mais fácil. E muito do que acontece nessa jornada é o paciente, né? É a responsabilidade do paciente, porque eu falei, o sucesso, falei para o paciente, foi você. Foi você que seguiu a receita, foi você que fez atividade física, né? O que eu te passei, o que eu te ajudei, eu te dei essa luz no fim do túnel e indiquei que não era o fim do mundo e que sim, se acontecessem as reações, eu estaria ali ao lado e eu modificaria as doses, a gente daria um suporte. Sim, isso é muito importante, isso é a orientação correta. Mas assim, quem fez? Foi a paciente. Quem é que nutriu pensamentos positivos? Foi a paciente. Então, é um trabalho conjunto, né? O oncologista junto com o paciente. Eu vou aproveitar aqui a Wellen. A Wellen tá falando, né? Que eu explico tão bem que chega e tranquiliza para passar pelas etapas.
E isso é muito importante que a Welly falou, porque eu acho que quando o paciente que acabou de descobrir um câncer, por isso que eu peguei essa frase, né, existe vida após o câncer, chega no consultório, ele quer entender um pouco mais, né? Gente, o que eu vou passar? Qual será o meu destino, né? O que vai acontecer comigo? E eu gosto de explicar claramente qual é a programação das etapas daquele tratamento. Obviamente, na medicina, nada é exato como na matemática. Às vezes eu programo uma quimio a cada 15 dias, mas às vezes, igual, por exemplo, aconteceu com essa minha paciente, eu tenho que fazer a cada 21 dias, porque eu tenho que esperar o corpo dela responder, recuperar, né? Mas a gente faz um planejamento prévio, então o paciente já entende, olha, a jornada é essa, esse é o caminho que eu tenho que seguir. E eu digo sempre que quando a gente tem um problema grande para resolver, vamos dividir ele em etapas, que fica mais claro para a gente entender em qual etapa a gente está e onde é que a gente vai focar a atenção naquela etapa. Então isso é importante, né? E eu realmente gosto de explicar muito didaticamente para que o paciente entenda exatamente o que ele está fazendo, para que a hora que ele for buscar também na internet, o que eu falei, ele comparar as informações e aquilo vai fazer sentido para ele, porque ele vai entender aquilo que ele está buscando, e aí ele não vai ser enganado por falsas informações, não vai repassar falsas informações, vai entender o que está acontecendo, né? E eu adoro quando os pacientes chegam com dúvidas, querem saber. Então, entre aspas, eu treino os meus pacientes a entenderem o que eles têm. Que isso é extremamente importante, né? Para ter o senso crítico e o julgamento de falar, gente, a jornada tá certa? Será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso? E para que a pessoa entenda, né? Qual é a jornada, quais são as etapas que ela tem que seguir. De onde veio isso, essa didática minha? Eu fui por bastante tempo professora da residência médica, né, do hospital, que agora até mudou de nome, o Hospital IBCC. Então eu tenho esse gosto por ensinar, por passar informações. Foi daí que veio essa didática. E eu gosto realmente de transformar informações científicas em informações acessíveis a pessoas que não são médicos. Porque eu não posso falar difícil, por exemplo, vamos supor que tem um advogado lá consultando comigo e eu falo no meu termo técnico. Ele não vai entender nada. Assim como se ele começar a falar comigo os termos técnicos do direito, eu não vou entender nada. Então, o grande objetivo é a gente fazer essa troca aí de informações. Vocês estão muito quietinhos, vamos perguntar mais coisas, gente. Eu sujei todo o meu monte de chocolate aqui, mas tudo bem. Então, esse é o café com a doutora Vivian. Esse era o primeiro caso que eu trouxe, né? Um caso de sucesso, um caso legal, um caso real, que acontece todos os dias, mas onde a paciente se comprometeu com o tratamento, teve efeitos colaterais sim, mas teve muito menos do que ela imaginava. E hoje está super bem, né? Grata e tá seguindo aí a jornada da cura que a gente fala. Ó, minha mão tá tudo suja de chocolate. Na verdade é o cacau 70%, que eu falo para os meus pacientes, deu vontade de comer doce? Come o cacau 70%, porque ele tem propriedades anticancerígenas. Ó, sujeitou na minha boca. Então aí eu como, adoro chocolate com café. Uma pergunta, doutora, boa tarde. Fiz a cirurgia de carcinoma na tireoide com metástases nos linfonodos. Vou fazer radioterapia. Estou preocupada. Sara, na verdade eu acredito que você deve fazer iodoterapia, não é isso? A gente não costuma fazer radioterapia nesses casos não, é mais o iodo mesmo. Hoje, inclusive, é o dia da tireoide. É um dia onde a gente fala sobre tireoide. Não só sobre câncer, mas sobre tireoide. A tireoide, a gente sabe, tem várias alterações que a glândula pode sofrer. Ela pode trabalhar menos e a pessoa ter um hipertireoidismo, né, quando o hormônio está produzido em excesso. E aí a pessoa pode ter alguns sintomas como ansiedade, insônia, agitação, pele seca, queda de cabelo, perda de peso. Assim como a gente tem o quadro que a gente chama de hipotireoidismo, quando ela está funcionando menos,
quando a pessoa pode ter uma sonolência excessiva, unhas quebradiças, aumento inexplicado do peso, fadiga. Então, sempre que o paciente tem essas queixas, às vezes inespecíficas, é importante a gente fazer esse exame da tireoide para entender se pode ter alguma alteração na tireoide. Tem alguns tratamentos para o câncer também que a gente faz que podem alterar a tireoide, por exemplo, terapia alvo molecular. A gente pode ter algumas alterações na tireoide. A imunoterapia pode causar alterações na tireoide e a quimioterapia também. No caso de câncer de tireoide, quando a gente fala de câncer, ele é assim, maligno, mas eu digo que ele é um dos mais benignos. A possibilidade de cura é altíssima mesmo quando ele passou para os linfonodos, como você refere ser o seu caso. Qual é o tratamento do câncer de tireoide? É a cirurgia, exatamente a cirurgia completa, com retirada da tireoide e dos linfonodos. E aí depois, em alguns casos, vai ser complementada com a iodoterapia, que eu imagino que seja o seu caso. A radioterapia a gente não costuma fazer nesse caso, não. Mas tenta ficar mais tranquila, porque tem possibilidade de cura, mesmo tendo passado para os linfonodos, tá? A Tatiana está perguntando, né, que ela vai fazer mastectomia na quinta-feira. A médica acha que não será preciso a radioterapia. Nem sempre precisa? Essa pergunta é legal, Tatiana. Essa pergunta é legal. Câncer de mama, vamos lá de novo. Quando é que eu preciso fazer radioterapia? Primeiro, quando eu faço uma cirurgia parcial, o que é? Uma quadrantectomia, uma setorectomia, eu tiro só uma partezinha da mama que estava comprometida pelo tumor, aí eu sempre vou precisar de fazer radioterapia. Porém, quando eu faço uma mastectomia, que é a retirada total da mama, nem sempre eu vou precisar de radioterapia. Porque entendam, qual é o objetivo da radioterapia? É a prevenção da recorrência local do tumor, a prevenção do retorno do tumor ali no local da cirurgia ou nos linfonodos. Se eu tirei a mama toda, entendam que eu já tirei uma parte deste risco do câncer retornar no local. Por isso que às vezes eu não vou precisar. Mas quais são os critérios que me dizem que eu posso precisar de uma radioterapia mesmo tendo feito a mastectomia? A gente precisa aguardar o resultado da cirurgia, porque se o paciente tiver linfonodos positivos, né? Porque durante a cirurgia vai ser feito um procedimento que chama biópsia do linfonodo sentinela. Vão ser investigados os linfonodos, que são os gânglios que ficam ali na região da mama, na região axilar, para ver se o câncer não andou, não foi para nenhum desses gânglios. Então, se durante a cirurgia forem detectados linfonodos, aí a paciente, mesmo tendo feito mastectomia, provavelmente vai ter que fazer a radioterapia. Agora, por exemplo, se fez a mastectomia e não foi detectado nenhum gânglio, e o tumor inicial que a paciente tinha era de até 5 centímetros ou menos, a paciente não vai precisar de radioterapia. Vê se você entendeu direitinho. Se você não entendeu, pergunta novamente, que eu explico de novo, tá? Vamos chamar o pessoal para as perguntas, né? Porque a parte mais legal aqui são as perguntas. E aí eu vou aproveitar agora e falar de um segundo caso, né? E falar sobre a oncologia integrativa, porque que ele é importante. E eu utilizei a oncologia integrativa nesse primeiro caso para amenizar os eventos adversos da quimioterapia. E um segundo caso, eu comecei a utilizar. Por que eu comecei? Porque é uma paciente nova, né? A paciente chegou para mim a semana passada. Era uma segunda opinião de câncer de ovário. E ela chegou com uma história de... Ela descobriu um câncer de ovário através de uma endometriose. Então, ela tinha uma endometriose, já que ela não sabia. Ela descobriu a endometriose 5 anos antes do tumor, mas ela já devia ter essa endometriose de longa data. E aí ela descobriu um câncer, porque ela tinha uma dor abdominal, enfim, só que demorou esse diagnóstico do câncer de ovário, porque aí ela fazia exames, ressonância, os médicos achavam que era um endometrioma, que era relacionado à endometriose, mas não era o câncer de ovário.
Aí ela foi operada, fez a cirurgia do câncer de ovário, e aí viu que tinha uma massa pélvica bem grande, já era cerca de 18 centímetros, e pegava de um ovário para o outro. Só que o câncer de ovário não tinha espalhado dentro do abdômen, ele estava restrito nos ovários. Então foram tirados os linfonodos, que são os gângliozinhos que tira sempre para ver se o câncer espalhou ou não tinha nada. Foram feitas biópsias no abdômen também, não tinha nada, então era passível de cura, né? Só que aí ela teve várias complicações depois no pós-operatório. Ela teve infecção, ela perdeu muito peso, então ela teve algumas complicações. E nesse caso de ovário, a gente tem que indicar, assim, eu digo 95% das vezes, quando a gente opera um câncer de ovário, a gente tem que indicar quimioterapia preventiva, principalmente no caso dela, que era o tumor de células claras. Mas então, assim, ela tinha que fazer a cirurgia, e o plano dela, a jornada dela era cirurgia seguida de quimioterapia, seis quimioterapias, esse era o plano dela. Só que como o corpo dela estava fraquinho, porque ela tinha tido infecção, ficado na UTI, perdido peso. Então, imaginem, né, isso, ela estava sem massa muscular, ela estava com a nutrição ruim, ela estava com a imunidade ruim. Então, ela fez a primeira quimioterapia e não aguentou, né? Não aguentou assim. Ela teve muitos efeitos colaterais, muitos. Porque o corpo dela não estava preparado para isso. E aí ela fez a quimioterapia, teve várias reações, na sequência pegou Covid, enfim, ela ficou 3 meses sem ter condições físicas de fazer a quimioterapia. E a gente sabe que a cura para um câncer de ovário passa por processos de cirurgia e quimioterapia preventiva. Aí ela foi me procurar. Então, o que eu planejei para ela, né? Qual foi o plano que eu fiz para ela? Porque, obviamente, o plano oncológico, ele vai depender do tumor do paciente, como é que está o paciente e do tratamento que o paciente precisa fazer. Então, o plano que eu falei, o plano imediato é nutrição adequada. Nutrição, né, com suplementação de proteína, suplementação de imunomodulador, né, porque ela perdeu muito peso. Né? Então ela passou comigo, já passou com a nutricionista, a doutora Vanessa, que trabalha com a gente lá no Instituto, no mesmo dia, né, que a gente trabalha junto. E aí eu já indiquei também para ela atividade física, mas não atividade física aeróbica, porque ela perdeu peso. Se eu indicar atividade física aeróbica para ela, não vai dar certo. Mas uma atividade para ganho de massa muscular. Por quê? Quanto mais o paciente perde massa muscular, mais ele vai ter fadiga, mais ele vai ter cansaço. E só a suplementação que ele vai tomar não é suficiente. Então tem que começar um trabalho aí inicialmente com a fisioterapia, depois passar para um treino funcional de ganho de massa muscular, sem a parte aeróbica, pilates para ganho de massa muscular. Então eu falei, olha, urgente para você a sua nutrição, porque sem a nutrição o seu corpo não está preparado para receber essa quimioterapia. Só que também no caso dela a gente não tem tempo, a gente não pode esperar para chegar no peso adequado, porque eu tenho tempo. Se eu não faço a quimioterapia rápido, o câncer pode recidivar. Então, eu comecei a quimio dela com uma dose reduzida, né, em 25%, e eu expliquei para ele, isso é seguro, é uma margem de segurança que a gente usa para quimioterapia, então ela vai ter o efeito, eu só estou reduzindo a dose neste seu caso, porque eu entendo que o seu corpo não está preparado para receber a dose total, porque senão você vai ter as mesmas reações da anterior. E a gente está fazendo esse preparo metabólico da paciente. Ela está inserida no programa lá do Instituto Trismegisto, que é lá onde eu tenho meu consultório, o programa de redução, de controle dos efeitos colaterais da quimioterapia, tá? Então é um programa super interessante, onde o paciente passa na consulta comigo, né, oncologista, e a gente direciona conforme a necessidade e a indicação de cada paciente para uma especialidade, né, para uma área específica do Instituto. Neste caso, dessa paciente, o urgente para ela era nutrição. Nutrição, atividade física de ganho de massa muscular, né, e aumento aí, uma otimização da imunidade dela através dos suplementos que a gente vai fazer. Depois eu conto para vocês, né, se deu certo aí essa estratégia.
Mas eram esses dois casos que eu queria passar para vocês hoje, nos quais eu utilizei os preceitos da oncologia integrativa, que é o que eu faço também no meu consultório. E se vocês ficaram com alguma dúvida nisso, na jornada do paciente, no planejamento terapêutico, podem me perguntar aqui. Agora está na fase aí das perguntas finais, podem me perguntar. Quem entrou agora, essa live vai ficar gravada depois lá no meu feed, vocês podem rever, tá? E acho que é isso. Tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou tomar o resto do meu café aqui enquanto isso. Acho que a gente se encontra então na próxima terça-feira, por volta aí de 4 horas da tarde. E sigam a orientação. Café faz bem. Foi o dia do café, acho que foi ontem. Acho que ontem foi o dia do café. E saiu um estudo sobre o café mostrando que em pacientes que tiveram câncer de intestino e fizeram cirurgia e quimioterapia preventiva e que tomavam 3 xícaras de café por dia, tiveram a redução do índice de recidiva do câncer. Então o café pode até ter essas propriedades aí anticancerígenas. Acho que foi ontem do café, se não me engano, tá? O que mais? E com relação a doce, falo para os meus pacientes, açúcar não faz bem, né? Pra ninguém. Açúcar não faz bem pra ninguém. Mas você nunca mais pode comer um docinho, né? Não é isso. Mas assim, reduz o açúcar. Reduz o açúcar, substitui. Ao invés de comer doce, come a fruta, né? Ao invés de comer doce, come a fruta. Ao invés de você comer um chocolate normal, come um cacau 70%, mas toma cuidado com a quantidade, senão você pode engordar. Ao invés de usar açúcar no café, usa um adoçante natural, do tipo xilitol, tem vários outros, né? Enfim, as nutricionistas podem falar muito melhor do que eu aqui. Então faça substituições inteligentes. Que mais? Tem mais uma pergunta aqui. A Michelle, nutricionista, falando esse artigo, eu achei o máximo mesmo, né? E realmente o café faz bem. Café faz bem. Sem açúcar, tá? Ok. Tem alguém, a Milza está perguntando se tem alguma novidade sobre o câncer neuroendócrino. Não tem nenhuma novidade, Milza, mas se você tiver alguma dúvida específica, pode perguntar aqui. A gente vai ter o Congresso Americano agora, de Oncologia, que é em junho, eu vou participar e aí eu vou trazer novidades para vocês, com certeza. Mas pode perguntar se tiver alguma dúvida específica. Hoje teve uma novidade, a Anvisa aprovou hoje um novo tratamento para câncer de pulmão no Brasil. É um medicamento que chama Brigatinib. É um medicamento que ele é usado para o câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma, quando ele tem a mutação chamada mutação do ALK. Esse tipo de tumor, ele é mais prevalente em pessoas mais jovens, ou seja, com menos de 50 anos, e naqueles pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram. Então aí a gente tem uma nova possibilidade de tratamento agora no Brasil para o câncer de pulmão com mutação do ALK. O remédio chama Brigatinib. Foi aprovado aí esses dias, recentemente, aí pela Anvisa. Acho que é isso. A Michelle está perguntando, doutora, por falar de tumor neuroendócrino, temos pacientes com síndrome carcinoide. Qual a sua experiência em relação à restrição de triptofano? Eu acho que ajuda, Michelle, porque assim, a gente sabe que o triptofano é o precursor da serotonina e a gente sabe que nas síndromes carcinoides está relacionado, na maioria delas está relacionado ao aumento de serotonina. Então eu acho que é uma das terapêuticas que a gente pode utilizar na síndrome carcinoide, juntamente com os inibidores de somatostatina que a gente utiliza, mas eu acho que a dieta pode ajudar sim, com certeza, com certeza.
A Lady está perguntando, químio branca pode alterar a pressão arterial em período da remissão? Só para eu entender, você fez químio branca e aí você não está fazendo mais. E aí a sua pressão continua alta depois que terminou a químio, é isso? Só para eu entender melhor. Porque assim, durante a químio branca, pode alterar a pressão sim. Porque a gente não faz só a químio branca, né? Para fazer a químio branca, a gente precisa fazer o corticoide antes. Para que eu faço o corticoide? Porque senão o paciente pode ter uma reação infusional. O que é isso? Na hora que eu estou aplicando a quimioterapia, se eu não faço às vezes o antialérgico com corticoide, pode dar uma reação alérgica na hora que eu estou aplicando. Então, quando eu estou fazendo quimio branca, em geral, antes de iniciar a quimio, a gente faz as medicações pré-quimioterapia, que a gente usa um corticoide, antialérgico, e o corticoide pode fazer aumentar a pressão. Então, durante a quimio branca, é até comum que ocorra esse aumento de pressão. Mas depois que acaba a quimio, depois de algumas semanas, aí não é normal, não. Então, pode ser que você tenha já uma história, né? Ia desenvolver já a pressão alta, a quimio só deu aquele gatilho, mas se continuou alta, significa mesmo que você precisa tratar, procurar um cardiologista, para ver se tem que iniciar uma medicação contínua. Pode ser que você já tivesse essa tendência, ou familiar, ou pessoal, e a quimio deu esse gatilho, esse start aí na pressão alta. Mas assim, não é causado pela quimio, porque a que é causada pela quimio, ela dura só enquanto está fazendo a quimio. Se ela está durando depois que terminou a quimio, é uma outra doença, né, que tem que ser tratada e acompanhada. Isso. Então, é isso mesmo, Led, você precisa procurar um cardiologista, né, para ver se vai precisar de uma medicação, entender, né, ele vai perguntar várias coisas, se na sua família é comum, pressão alta, aí ele vai pedir uns exames para ver se o rim está funcionando direitinho, se o coração está funcionando bem, mas se fosse da quimio somente, a pressão teria já voltado ao normal, tá? Acho que é isso, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Adorei as perguntas. Se vocês gostaram, deem coraçõezinhos aqui, porque o pessoal, que o Instagram vai entender que esse vídeo foi legal. Quanto mais coraçõezinhos aí tiverem, marquem as pessoas aqui nos comentários que vocês acham que vão gostar de ouvir essas informações. Compartilhem. Eu vou depois deixar esse café no meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar no canal do YouTube, então vai estar disponível a semana que vem. Então entrem lá também no meu canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia, é o DRA Vivian Koski é Koski. Então se inscreva lá no meu canal do YouTube também. E coloquem as pessoas aí nos comentários que vocês acham que vão gostar dessas informações que eu falei aqui pra vocês. E semana que vem, vão lá no meu YouTube. Inclusive os outros cafés estão lá no meu YouTube. Vocês podem compartilhar, dar like, porque aí o YouTube vai entender também que as informações foram úteis. Aqui, a forma do Instagram entender que foi útil quanto mais comentários vocês deixarem, né? Depois que terminou a live, deixa o comentário, marca as pessoas, dê coraçãozinho. E no YouTube eu tô com uma meta, a minha meta mais próxima é a gente se tornar 1000 inscritos, né? Qual é o objetivo de ser 1000 inscritos? É pelo número? Não, porque quando você passa de 1000 inscritos, o vídeo vai sendo veiculado e vai passando informações para mais pessoas. Então entrem lá no YouTube também e se inscrevam. E espero vocês a semana que vem de novo no café. Se vocês quiserem mandar perguntas, por exemplo, na segunda-feira, para eu responder na terça, podem mandar também pelo direct, tá bom? Gratidão, muito obrigada por estarem aqui e até a próxima.